Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta e falo isso em todas as entradas de meus vídeos, exatamente para você, o crente alienado, fanático religioso que aqui é dentro do canal, já entre sabendo que aqui eu vou contestar todo sistema religioso, não só do seu livro Bíblia adorado como sendo sagrada, a inerrante palavra de Deus, de um Deus único e verdadeiro. Na realidade, não tem nada de sagrado, tá mais para sangrento, sabe? Inerrante palavra de Deus, se tivesse um erro, uma contradição, perderia toda a sua divindade. O livro Bíblia é repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. E você diz que é servo, escravo de um Deus único e verdadeiro. Na realidade, existem bilhões de deuses, milhões de livros sagrados e milhões de religiões. E nenhum deles é verdadeiro, pois homens criam deuses à imagem e semelhança do povo que o cria. Um Deus criado por um povo pacífico será um Deus pacífico. Já um Deus brutal como é o Senhor dos Exércitos, foi criado por um povo brutal, que era o povo hebreu, que pairava no deserto, engatinhava ali, não sabia sequer escrita, de tenda em tenda, como sem terra, sem teto, nômades. E aí, quando descobrem a escrita, plagiam de civilizações muito mais antigas, como medos, persas, egípcios, assírios, e por aí vai. Plagiam esse Deus, dão a cara do povo que o criou, homens criam deuses à imagem e semelhança do povo que o cria, e o povo hebreu criou o Deus à imagem e semelhança deles, apenas para ter motivo para invadir, para matar, roubar e destruir. E o crente diz, acha, imagina que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Na realidade, a figura do diabo nem existe para os judeus, tá? E esse povo deu origem, esse Adonai, Elohim, que na realidade era politeísta, Inclusive na Gênesis diz lá no começo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, logo Deus não estava só. Passa a ser monoteísta com Moisés, que criou Yahvé. E ali, desde lá de Abraão, com a bandeira desse Deus, invadem as terras para matar, roubar, destruir, pilhar, estuprar as criancinhas e levarem como escravas sexuais. Esse é o Deus de amor que o crente arroga, bate no peito. Aí diz, não, mas Jesus agora é o novo Deus. Jesus é o novo Deus romano. Também plágio, Jesus jamais existiu, sabe? Na história, existe apenas dentro das páginas da Bíblia, porque foi uma criação romana para conter a guerra judaica. Mais um Deus criado. De tantos os deuses que existem ao redor da terra, sabe? E de milhares de religiões, milhares de livros sagrados, que são criados, a religião é o pomo da discórdia. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Religião, o mal do mundo. Pessoal, eu quero mandar um grande abraço aqui para os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores e agradecer a todos os inscritos no canal. O vídeo de hoje se chamará exatamente Religião, o mal do mundo. Vamos abordar aqui o que é esse Deus criado pelos hebreus que deu origem às três mais perversas religiões. Há de se dizer o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todos descendentes do mesmo Deus de Abraão, porém, cada um com sua forma. Para quem não sabe, o Islã, o Deus Alá, também é o Deus de Abraão. E o Maomé era seguidor do Jesus Cristo. Logo depois ele descobre que poderia ele próprio ser outro Messias, e aí cria o islamismo. A diferença é que o Maomé existiu, só que o Jesus Cristo não. O Jesus Cristo jamais existiu. Ele é uma criação romana para conter a guerra dos judeus, a revolta dos judeus. E aí os romanos criaram um Deus para eles. Inclusive o próprio Constantino, quando lá nos concílios de Nicéia, porque o Império Romano vinha planejando um judeu pacificador desde lá do imperador Vespasiano, mas se concretiza lá nos concílios. Só que foram vários concílios, muitos concílios. Mas eu cito principalmente o de Nicéia, que é ali onde deu a origem, por exemplo, à Santíssima Trindade, e por aí vai, e outros preceitos. O Império Romano se expandiu demais, invadiu centenas de cidades, cada um tinha seus deuses, e o imperador Constantino disse, olha, eu não quero saber em quem vocês acreditam. Eu quero que me deem uma Bíblia para eu dizer a esse povo em quem eles devem acreditar. E criou o mito de Jesus, apenas com fins políticos. Mas vamos entrar no vídeo e ver que a religião sempre foi a desgraça da humanidade, o mal da humanidade, sabe? O próprio John Lennon, na música Imagine, reflete isso, sabe? Fala sobre isso, Imagine um mundo sem religião, seria muito melhor. Então, pessoal, judaísmo, cristianismo e islã, sangue em nome de Deus. Vou falar principalmente dessas três religiões vindas dos hebreus. Por quê? Porque vivo em um país de grande maioria cristã e por esse motivo falo mais do cristianismo do livro Bíblia.
tá, pessoal? O livro Bíblia, inclusive, um manual de perversidade repleto de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade para você, crente, que não sabe. Deixa eu só alertar você que você acredita no livro Bíblia, você tem que acreditar em fantasias como cobra que fala, machado que 5 quilos que flutua, sabe? Peixe que engole gente e tal qual um submarino o devolve vivo depois. O cara fica 3 dias dentro de um peixe passeando dentro d'água, sabe? Árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, que por sinal, eu só vi jumento falar num canto que é dentro das igrejas, sabe? Zumbis que andam sobre a terra, zumbis ainda andam muito sobre a terra hoje, por sinal dentro das igrejas também, sabe? Pois o cérebro foi cauterizado, né? Homem que anda sobre as águas e também estátua de sal, dentre muitos outros absurdos. Aí você vai chegar lá na virgem casada, né, que deu à luz. Inclusive o mito de Jesus tinha irmão mais velho, sabe? Mas disse que ela era filho de José, né? Sendo que não é narrado isso na Bíblia, né? Diz que ele tinha irmão mais velho. Mas vamos em frente. Também tem absurdo científico como o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que, né, não sabia que morcego não é ave e que coelho não é ruminante. Por aí vai, são absurdos em cima de absurdos. Mas vamos lá. Então, essas 3 religiões, para ver o que causa o mal da humanidade. É somente religião. Tá, pessoal? Judaísmo, cristianismo e islã, sangue em nome de Deus. Embora preguem a paz, entre aspas, as religiões deixaram suas marcas em guerras e outros crimes cometidos contra a humanidade. As 3 grandes religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, teoricamente pregam a paz, a tolerância, a compaixão e o amor ao próximo. Será? Será? Eu posso citar o judaísmo com as invasões, por exemplo, um dos grandes sanguinários, tanto o Moisés como o Josué, que invadiu muitas cidades. E ali eles matavam, não deixavam nada, matavam a mulher grávida, cortava a barriga ao meio, sabe? Com criança, com feto, com tudo, sabe? Eu posso citar, por exemplo, o cristianismo com as cruzadas, onde enfiava a lança no pescoço das pessoas para aceitar esse mito de Jesus que o Constantino criou, que jamais existiu. E ali tomavam os bens das pessoas que eram de outras religiões, obrigavam eles a ser pagãos. Daí vem o termo pagão, que tinha que pagar o Império Romano. Todos seus bens eram tomados quando não eram mortos, né? E muitos foram mortos. E também o islamismo. O islamismo com suas guerras em nome de Maomé. O Maomé, como falei, era esse cara aqui que casou até com uma criança, né? Que o Islã permite, né? Casar com criança. Esse cara aqui que era seguidor de Jesus Cristo e aí descobre que ele próprio pode ser o Messias e se divide contra o seu próprio povo islã, né? Ele criou a Sunna, então existe hoje uma guerra entre o próprio Islã, que é os sunitas e os xiitas. Os xiitas não acreditam em Maomé, já os sunitas sim, acreditam no livro de Maomé, né? O Maomé junto com Alcorão ou Corão, né? Então vamos lá, pessoal. Assim, elas deixam as marcas em guerras e banhos de sangue ao longo de toda a história. Para os estudiosos do assunto, uma explicação estaria na própria lógica do monoteísmo. Se apenas o meu Deus é verdadeiro, logo os outros certamente são falsos e os seus seguidores infiéis. Aquela questão que o crente diz, o meu Deus é verdadeiro, aí condena todas as outras pessoas de todas as outras milhares de religiões e de bilhões de deuses ao redor da terra. Não sabe que quando ele aponta daqui para lá, de lá para cá também está sendo apontado. Quando ele aponta que o crente de lá, de outra religião, está no inferno do cristão, né, que inferno nada mais é do que sepultura. Eu vou fazer vídeo sobre o inferno, tá, pessoal? E aponta para as outras religiões, saiba, crente, que de lá ele está apontando do inferno dele, que você está no inferno dele. Tá entendendo? É daqui para lá e de lá para cá. Vamos lá. As religiões são diferentes, mas todas elas exigem a mesma exclusividade. Exclusividade, isso acontece até dentro do protestantismo. O Martinho Lutero não criou o protestantismo, né? Aquele safado do Martinho Lutero. Inclusive teve a Inquisição protestante, que foi uma das piores, até mais do que da católica, da Igreja Romana, sabe? E de lá para cá, só no Brasil, em 2010, haviam 40 mil denominações, tudo derivada do evangelho, dos protestantes, né? Evangélicos, né? Tudo religião evangélica, sabe? 40 mil. E se abria 14 mil por ano.
Isso aqui no Brasil, isso em 2010, vai ver quanto tem hoje, porque é muito fácil, né? O camarada arruma algumas testemunhas, vai no cartório, paga uma taxa, abre com fins ali, sociedade filantrópica, que de filantropia não tem nada, sabe? O dinheiro fica tudo na mão dos pastores, tá aí, pastor de jatinho, né? Mansões, andando de carro blindado, mas acredita em Deus. Mas anda de carro blindado de segurança armada. Essa é a grande verdade. E dentro das igrejas, aqueles caras que ficam nas portas ali é tudo segurança, né? Na realidade. Vamos lá, a casa de Deus, pai, precisa de segurança, né? Inclusive o crente, quando adoece de madrugada, corre para o hospital, porque a casa do pai está fechada. Mas vamos lá. Foi assim com os judeus, os primeiros monoteístas que reivindicaram uma aliança especial com o Deus Yahvé há 4.000 anos. Exatamente, quando Moisés cria o monoteísmo, criou o Yahvé. E ali, o Deus que não faz acepção de pessoas, mas dentro da Bíblia faz, sabe? Discrimina quem tem qualquer tipo de defeito físico, sabe? E diz que conhece a pessoa no ventre da mãe, logo a pessoa está sendo formada, mal formada, ele sabe disso, deixa nascer apenas para, né, discriminá-la. Esse é o Deus bíblico aí, né? Sua noção de povo eleito foi atacada por João Crisóstomo e outros patriarcas da Igreja Católica, né? Claro, a noção ali dos hebreus, dos judeus, né? De povo escolhido. De um Deus que criou tudo e todo o universo, mas escolheu um povo para invadir outras terras e matar outros povos, né? Deus todo bondoso aí. Então vamos lá. Que no século IV qualificaram os seguidores do judaísmo de filhos do diabo, inimigos da raça humana. Isso aqui quem falou foi o próprio mito de Jesus, que jamais existiu. Eles colocaram isso aqui dentro da Bíblia porque havia um ódio muito grande entre cristãos e judeus. O Império Romano criou o cristianismo, assim como o povo judeu criou o Deus deles. Cada povo criou o seu. Só que o povo judeu, os romanos criaram o Cristo para que o povo judeu aceitasse um judeu pacificador. O povo não aceitou. E aí começou, né, a matança entre cristãos e judeus. Sabe? E aí os seguidores do judaísmo são filhos da... Isso aqui quem falou foi Jesus. Deixa eu ver onde foi. Pessoal, deixa eu lembrar aqui. Caramba. João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso foi colocado dentro da Bíblia, né, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, ali com Jesus se referindo aos judeus. Ali já colocando o cristianismo contra o judaísmo. É tanto que no julgamento que não aconteceu de Pilatos entre Barrabás e Jesus, eles escolhem Barrabás, sabe? Porque era um líder político judeu, sabe? Que queria libertar os judeus do jugo romano. E ali colocaram como sendo os próprios judeus que teriam condenado Jesus. Entendeu? Jogando a culpa nos judeus. Sendo que esse julgamento jamais aconteceu. Né? É mais uma mentira dentro da Bíblia. A Bíblia, o Novo Testamento, é uma grande fraude, uma grande mentira. Tá? O cristianismo é uma coxa de retalho de várias outras religiões, principalmente do mitraísmo, do zoroastrismo e por aí vai. Né? Que aceitou preceitos e dogmas e rituais de outras religiões apenas para montar, né, o cristianismo, que foi sendo moldado ao longo do tempo. Tanto que o Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, não aparece a ressurreição, e algum tempo depois é que se coloca ali mais de 8 versículos, né, para endeusar esse mito de Jesus. Mas aí já é outro assunto. Vamos lá, pessoal. Então, há 4.000 anos, né, os judeus criaram a aliança com o Deus Yahvé. Né? Sua noção de povo eleito foi atacada por João Crisóstomo e outros patriarcas da Igreja Católica, que no século IV qualificaram os seguidores do judaísmo de filhos do diabo e inimigos da raça humana. Isso aqui foi colocado dentro do livro Bíblia, né? Atribuindo ao Jesus Cristo. No ano 325, no primeiro concílio de Nicéia, culpou os judeus pela morte de Jesus. Entendeu? Uma acusação que só foi retirada no ano de 1965 no Concílio Vaticano II. Esta acusação insuflou 2.000 anos de injúrias e matanças. Durante a Inquisição, por exemplo, milhares de judeus foram parar na fogueira. Outros tantos se converteram em massa à fé cristã, já que o batismo era a única chance de salvação. Agora, salvar de quê? De um Deus que criou o mal? O Deus bíblico lá em Isaías 45:7,
6 e 7 diz: para que se saiba desde o começo, e desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Logo, foi o próprio Deus hebreu, o Deus bíblico, que criou o mal. Mas aqui, para escapar desse mal, desse inferno, imaginar que na realidade é só sepultura, foi criado essa farsa, né? E para escapar dessa farsa, só você se convertendo ao cristianismo. E eles querem obrigar até hoje a você se converter. E aí vem com ameaças e tal. Eu vejo cada comentário que a gente vê, né, com as ameaças dos crentes aí, sabe? Agora entra no canal, assiste o vídeo até o final, apenas para tecer seu comentário ali de cunho malicioso, maldoso, com ameaças, né? Não tem argumentos, entra com falácia. A falácia pede para a lógica e para a razão, tá, crente? Então, continuando aqui. No século VII foi a vez de o Islã tentar impor a primazia de seu Deus sobre os demais deuses. Os exércitos de Maomé partiram da Arábia para invadir o Oriente Médio, o norte da África e a Espanha. O objetivo da expansão não era tanto econômica ou política, como no imperialismo ocidental do século XIX, mas em nome da fé, que eles acreditavam ser a verdadeira, né? Cada um que cria seu Deus, e ali o dele é o verdadeiro, né? Reconhecidos como povo do livro, né? Judeus e cristãos puderam manter sua fé desde que pagassem altos tributos e pagassem agora a mesma coisa que o cristianismo fazia e o judaísmo, forçando os outros povos a pagar, daí se tornando pagãos. Aqui o Islã fez com os judeus e os cristãos, fazendo eles pagar também. Isso tudo descendente de um mesmo Deus. Uma religião que deu origem a um Deus que deu origem a 3 religiões das mais perversas que tem, e elas próprias se matam. Sabe? Então vamos lá. Altos tributos. E dependendo do governo em exercício, poderiam sofrer perseguições e mortes. Assim, quando o Papa Urbano II lançou as cruzadas, começou nas cruzadas, para tentar recuperar a Terra Santa, no ano de 1096, os espanhóis já vinham lutando contra os muçulmanos havia quase 400 anos, que os espanhóis vinham guerreando contra os muçulmanos, sabe? O Papa Urbano II prometeu apagar para sempre todos os pecados de quem embarcasse na empreitada de mortes, que fracassou depois de transformar Jerusalém em um cemitério a céu aberto, cabeças, mãos e pés espalhados e amontoados nas ruas, escreveu Raymond de Aguiles, um dos cruzados, um dos templários que participou dessa matança, sabe? Isso aqui, o Papa aqui prometendo dar o perdão àqueles que fossem a matança em nome de Deus, sabe? Certa feita, um dos papas, que não me lembro o nome agora, mandou invadir a cidade e disse: aquele que não acreditar em Jesus, aquele que não aceitar Jesus, mate, sabe? Mate. E um dos soldados, indagou o Papa: vossa santidade, mas a pessoa com uma lança no pescoço vai dizer que acredita. Sabe o que foi que o Papa disse? Na dúvida, mate todos. Mate a todos. Isso matava mulher, criança, velho, idoso. Isso é a Igreja Católica, né? 3 religiões perversas. Quando eu digo, o povo, né, vai na história da sua religião. Rapaz, sabe o que foi que o mito de Jesus disse? Disse o seguinte. Deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 10, versículo 34. Não cuidei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas fogo, guerra e espada. Vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Tá? Jesus também falou o seguinte: aquele que não me tiver como Senhor, trazei-o diante de mim e matai-o. Sabe? Esse é o Deus bíblico. Esse é o Jesus bíblico. Deus bíblico aí que deu origem às 3 perversas religiões. Mas vamos lá, pessoal. Onde era que eu estava? Haviam 400 anos, né? Papa Urbano, cabeças, mãos e pés espalhados e amontoados nas ruas, escreveu Raymond de Aguiles, um dos cruzados, um dos templários, né? Que participou dessa matança. Né? Em 1215, o 4º concílio de Latrão proibiu os judeus de exercer funções públicas e os obrigou a usar um distintivo de identificação sobre as roupas, né? Medida essa que foi repetida no século XX por Adolf Hitler,
né? Então aquela emblema que Hitler mandou colocar na roupa dos judeus, identificando eles como judeus, já havia sido colocada no ano de 1215, no Quarto Concílio de Latrão, que proibiu os judeus de exercer funções públicas e os obrigou a usar um distintivo identificado sobre a roupa, identificando eles como judeus. E a mesma coisa o Adolf Hitler fez lá na Segunda Guerra Mundial. Interessante, cadê o Deus dos judeus, que tirou o povo lá do Egito, que é uma fraude, né? Não existiu o êxodo. Cadê esse Deus dos judeus que não salvou o povo judeu lá do holocausto do Adolf Hitler? Onde que estava esse Deus, né? O Yahvé, né, no caso, né? É certo que o holocausto foi executado no auge da sociedade moderna e racional, mas a força motriz, a força que move o genocídio, o antissemitismo, se nutriu dos mitos religiosos arraigados durante séculos na Europa. Da mesma forma, só é possível entender os conflitos dos anos 90 nos Balcãs, tendo em conta as heranças religiosas do passado no século XIV. A região foi invadida pelos turcos otomanos, o último império muçulmano que determinava a identidade das pessoas pela religião a que pertenciam. As pessoas poderiam continuar acreditando no Deus do cristianismo, mas sem os mesmos direitos dos muçulmanos. Não? Entendeu aí? Muitos, no entanto, se converteram ao islamismo apenas. Você viu que lá na outra invasão, quando era a primazia dos cristãos, os islãs se converteram ao cristianismo para não morrer, aceitaram o batismo de Jesus Cristo. Agora aqui já ao contrário, aqui já a primazia aqui dos muçulmanos. Então os cristãos se convertendo ao muçulmano para não morrer. E assim os judeus se convertendo ao cristianismo, os judeus se convertendo ao Islã, o Islã se convertendo ao judaísmo, o Islã se convertendo ao cristianismo, tudo isso para não morrer. As três grandes religiões criadas por um único Deus que se matam até hoje, né? Todas elas, inclusive, em nome da Terra Santa, né? Que é Israel. E aí veio o problema. Os atuais bósnios muçulmanos descendem daqueles que se converteram durante a conquista turca. Para os sérvios, eles são traidores. Cristãos ortodoxos ou sérvios até hoje celebram o ano 1389, quando Lazar, chefe das tropas sérvias, morreu enfrentando os muçulmanos e virou mártir. O líder sérvio Slobodan Milosevic invocou esse sacrifício nos seus discursos de 1989, acendendo a chama dos confrontos que levaram a uma matança desenfreada. Uma matança desenfreada. A linguagem religiosa tem o poder de transladar o conflito humano a uma dimensão cósmica. A porcaria da religião tem o poder de transferir mal, perversidade. Agora isso, sempre preste atenção, onde está envolvido as religiões semitas, judaísmo, cristianismo e islã. E também o hinduísmo, tá? Eu vou mostrar aqui. Traduzindo, no dia a dia não matamos gente, mas se Deus ordena, podemos, né? Se a ideia for essa, a violência não seria um ato selvagem, mas o cumprimento da vontade divina. E assim eles faziam quando invadiam ali, né, os judeus ali com o Moisés, o Josué, né, essa campada de assassinos aí, o Abraão, invadia as terras ali, tudo em nome de Deus, matava crianças, deixava somente as menininhas do sexo feminino para serem estupradas, né, escravas sexuais. Após ele ter matado toda a família, destruído a cidade, matado pai, irmão, tudo, amigos, tudo, aí achava a criancinha bonitinha, essa aqui eu vou ficar usando. E aí os soldados brutalmente levavam para usar, sabe? E depois, quando abusava dela, poderia soltar, porque Deus, o Deus Senhor dos Exércitos, iria dar outras terras para eles invadirem e ali poder abusar de outras criancinhas. No século XX, viu crescer uma devoção militante nas principais religiões chamadas popularmente de fundamentalismo, né? Você vai ver de onde surgiu essa palavra fundamentalismo. Pasmem, né? Ela é nova, essa palavra, e começou com os protestantes, com os evangélicos. Veja só,
as pessoas associam muito o fundamentalismo ao Islã, né? Mas não, começou com os protestantes. No século XX, viu crescer uma devoção militante nas principais religiões chamadas popularmente de fundamentalismo. Alguns fundamentalistas não hesitam em fuzilar devotos numa mesquita ou matar médicos que fazem aborto. A maioria não é violenta, mas rejeitam conquistas da modernidade, como a democracia e o pluralismo, a tolerância religiosa e a separação entre religião e Estado. Para esses radicais, nossa sociedade racional e pecadora tem levado a humanidade a uma crise. Então, ser racional é ser pecador, né? Não pode, eles não querem nada, eles não querem a modernidade, não querem a democracia, o pluralismo, a tolerância, eles não querem nada disso, né? Eles querem apenas cumprir. A palavra fundamentalismo vem de cumprir os fundamentos da Bíblia. Da Bíblia. Então, se você, imagine que se tivesse um robô hoje, né, e esse robô fosse cumprir tudo que está na Bíblia, você não imagina, não sobrava nada. Não sobrava nada. Se você pegar um robô, for cumprir o que tem no Alcorão, no Corão, na Bíblia, na Torá judaica, o que é que vai sobrar da humanidade? Se é um povo perverso, que tudo que tem naquele livro ali reflete eles próprios, sabe? Mas vamos em frente. A maioria não é violenta, tal, já li. Para esses radicais, nossa sociedade racional é pecadora, e pecadora tem levado a uma crise moral, ó, né? É muito moral, né? O livro Bíblia, né? Uma crise moral, é muito moral. Cara, invadir as cidades, matar pessoas em nome de um ser imaginário, estuprar as criancinhas, matar mulher, criança, grávida, cortar ao meio. Isso é muito moral. Roubar tudo que eles têm, pilhar os bens, tomar as terras, tomar os gados, tomar os bens. Matava até os bichos quando não dava para levar. Isso é moral, né? Para os radicais, o fracasso da modernidade seria causado pela ausência de Deus. Olha só. O fracasso da modernidade seria causado pela ausência de Deus. Cara, quem precisa de uma porcaria de um Deus desse? De todas as porcarias de deuses que existem ao redor da Terra. Só carniceiros, bandidos sem vergonha. Que só causaram mal à humanidade, só causam dissensão. Até o safado do mito de Jesus disse que veio para colocar em dissensão um personagem criado, né, pelos romanos. Que coisa! Apesar das enormes diferenças entre os grupos fundamentalistas, eles geralmente buscam reconduzir sua religião ao caminho puro e verdadeiro de seus ancestrais. Quer voltar às cavernas, né? Ser brutal, né? Puro e verdadeiro. Puro, é muito puro você invadir para matar pessoas em nome de um ser que você diz que existe, mas nunca se apresentou, né? É muito puro isso, sabe? Por isso, os alvos principais são os seguidores moderados de sua própria crença. Ou seja, aqueles seguidores que, por exemplo, o cristão que, né, se diz ser cristão, mas não vai praticar aquilo que Jesus disse, né? Aquele que não me tiver como Senhor, trazei-o diante de mim e matai-o. Ele disse, não, isso aí ele disse, não, aquele é outro contexto, está fora de contexto, né? A conversa do crente é essa, né? Mas esses aqui fundamentalistas, não. Se Jesus disse que é para trazer e matar diante dele, então vamos pegar esses caras que é ateu, que não é crente, né? Vamos trazer aqui e matá-lo. Sabe? Essa é a verdade, né, dos fundamentalistas. É tanto que a gente vê isso explodindo, sabe? E coisa. Por isso, foi esse o caso dos protestantes americanos que, no início do século XX, quiseram se distinguir dos protestantes liberais e se denominaram fundamentalistas. A palavra criada fundamentalismo é fundada na Bíblia. Seguir a Bíblia à risca. Aí está o perigo, né? Eles queriam voltar aos fundamentos da tradição cristã, o que incluía interpretar a Bíblia da forma mais literal possível e parar de ensinar a teoria da evolução nas escolas. Olha, interpretar a Bíblia da forma literal, tá ferrado, vai. E também parar de ensinar a teoria da evolução de Darwin nas escolas, né? É um perigo para eles, né? Inclusive eu quero avisar para você, viu, crente? Que você entra no canal, chama a gente de diabo, xinga, ameaça, né? Eu quero avisar para você que, segundo sua própria Bíblia, o tal do anticristo vai vir de dentro da própria igreja, o que deixa nós, todos ateus, de fora, tá, pessoal? Inclusive eu gostaria muito que esse Jesus existisse e que viesse aqui para pegar todos vocês retardados,
sabe? Botar dentro de uma nave, no jumento dele, na bagagem do jumento dele, sabe? Que roubou para entrar em Jerusalém. Pegasse esse jumento ao lado dele, botasse vocês tudo sentado aí, ó, e levasse, jogasse em qualquer planeta aí, deixasse a Terra livre de religião. Agora, todas as religiões, não é só a sua não, sabe? Uma campanha que ainda hoje, a campanha sobre tirar o ensinamento da teoria da evolução, ainda hoje divide os Estados Unidos, né? País altamente ali presbiteriano. Dentro do judaísmo, foi criado o grupo ultra-ortodoxo Naturei Karta, que é contra a existência do moderno Estado de Israel. Veja aí, dentro do próprio judaísmo, um pessoal que quer destruir o Estado de Israel. Eles, dentro deles mesmos, se dividem. O Islã se divide dentro dele, o cristianismo se divide dentro dele, o protestantismo se divide dentro dele, os evangélicos se dividem dentro deles. Sabe, se bem que os evangélicos e os protestantes, a questão é mais isso aqui, ó. Não é nem tanta fé não, sabe? É porque o cara tá dentro de uma igreja, vê que o pastor tá ganhando muito e ele quer ganhar também e abre a dele, sabe? Para esses grupos, o regime israelense é herético, porque sua ideologia fundadora, o sionismo, rejeita Deus e a Torá. Rabinos da Naturei Karta apoiam o presidente iraniano e prega a destruição de Israel. Já o fundamentalismo islâmico vem do principal grupo o principal grupo fundamentalista islâmico, Irmandade Muçulmana, fundada no ano de 1928 no Egito. Para esse grupo, o Islã entrou em decadência ao adotar o modo de vida ocidental. Portanto, é preciso derrubar os governos moderados e substituí-los por regimes baseados na Sharia. O que é a Sharia? A Sharia é a lei islâmica, né? Aquela lei que, se você falar qualquer coisa contra o Deus do Islã, é para ser morto. São essas ideias que inspiram os fundamentalistas. Pomos da discórdia. Veja um pequeno exemplo de 4 conflitos recentes, sanguinários e de fundo religioso. Primeiro conflito, né, recente. Judeus versus muçulmanos, onde? Oriente Médio, quando? Em curso, ainda segue, desde o ano de 1947. Resultado, mais de 7,5 mil mortos do ano 2000 para cá. Este conflito começou como uma disputa territorial por causa da criação do Estado de Israel, mas assumiu um caráter religioso. Hoje, fundamentalistas judeus e islâmicos são o maior entrave para a paz. Um não aceita a existência do outro e quer varrer o oponente do mapa para sempre. Conflito 2, hindus versus muçulmanos, onde? Índia e Paquistão. Quando? Fim da década de 1950. Resultado, 500 mil mortos. A violência eclodiu com o fim do domínio colonial britânico sobre a Índia em 1947. Os muçulmanos se negaram a integrar um país com hindus. Foram à guerra e criaram o Paquistão. Criaram o país Paquistão, né, apenas para se dividir dos hindus. Já ocorreram por causa da disputa pela religião, da disputa pela região da Caxemira. Conflito 3, católicos versus protestantes, onde? Irlanda do Norte. Quando? Década de 1960 a 1980, 20 anos de conflito, resultando em quase 4 mil mortos. A rixa histórica entre cristãos irlandeses descambou para a violência embalada por um componente político. De um lado, a maioria protestante, chamada unionista, quer continuar ligada ao Reino Unido. Do outro lado, a maioria católica, nacionalistas, almejam por fim ao domínio britânico. Conflito 4. Cristãos versus muçulmanos. Onde? Balcãs. Quando? Década de 1980 a 1990, 10 anos de conflito. Resultado, mais de 100 mil mortos. Durante décadas, o ditador comunista Joseph Tito manteve as províncias da Iugoslávia unidas às forças. Com a morte dele, em 1980, o nacionalismo religioso explodiu numa espécie de luta de todos contra todos.
incluindo sérvios ortodoxos, bósnios muçulmanos e croatas católicos. Veja só que merda, né? Quer dizer, o país aqui, enquanto era dominado por um governo comunista, Joseph Tito, né? Tava tudo em paz. Tava tudo em paz, não tinha Deus na questão. O governo era comunista, né? Não tinha Deus na questão. Aí, o que acontece? O cara morreu, aí começou os grupos religiosos a se rebelar. Com a morte dele, em 1980, o nacionalismo religioso eclodiu numa espécie de luta de todos contra todos, incluindo sérvios ortodoxos, bósnios muçulmanos e croatas cristãos. Todos contra todos, tudo se matar, tudo descendente desse mesmo porcaria aí, desse Deus criado por esse povo bárbaro primitivo que parava ali no deserto. Meu amigo, João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Está dentro da tua Bíblia, esfregado na tua cara, toda a verdade, né? De toda mentira, de toda falsidade que é, né? E você continua acreditando. Então, pessoal, dá licença aqui, deixa eu desligar aqui.